Há 23 anos atrás, eu publiquei este livro, meu primeiro livro. Neste livro, eu descrevo várias situações, e uma das situações que eu descrevo nesse livro é sobre a intenção de um dia trabalhar numa casa onde tivesse espiritismo e umbanda. Quando eu escrevi esse livro, eu morava no sul, e lá as casas que existiam na região onde eu morava eram as casas espíritas federadas e as casas espíritas não federadas, com uma umbanda que lembrava alguma coisa de umbanda. Então não era uma região onde tinha as opções e as possibilidades que existem no lugar, na cidade onde eu moro atualmente. E hoje eu trabalho numa casa espírita que tem espiritismo e umbanda. Alguns podem dizer, isso é a lei do segredo, aquela visão superficial sobre uma lei universal, que segundo na visão espírita, nada mais é do que o pensamento agindo sobre o fluido cósmico universal, que é algo ainda desconhecido de alguns espíritas ou mal interpretado. Mas a tal lei da atração nada mais é do que o pensamento agindo sobre o fluido cósmico universal. Alguém pode dizer que isso tem a ver com a lei da atração, mas na verdade, quando nascemos, nós nascemos com uma rota, como se no nosso inconsciente tivesse um GPS. Nós sabemos o que vai acontecer, para onde devemos ir, o que devemos fazer. Mas quando estamos mergulhados dentro da matéria, essas informações elas ficam mescladas ao barulho da sociedade, à opinião do outro e a tantas outras situações que começam a interferir na nossa vida. Então temos, além do esquecimento temporário, temos as outras situações externas que acabam tornando cada vez mais obscuro tudo aquilo que poderia fluir com naturalidade desde que nós estivéssemos na condição de buscadores fiéis e justos de uma transformação dentro das leis da natureza. Então, além das questões biológicas, temos também as questões familiares, sociais, culturais. Ainda temos como agravante outros dispositivos, outros mecanismos que também dificultam muitas vezes o nosso trânsito aqui na matéria, em vez de serem âncoras ou roteiros que possam facilitar essa descoberta desse mundo subjetivo, porém extremamente real. E uma das dificuldades atual são justamente os sistemas que nós conceituamos como religiosos, que em tese deveriam ser os veículos de transformação e de despertar de uma consciência mais universal. E esta hoje é uma grande fragilidade do movimento espírita, que deixou de ser na prática, na ação, naquilo que é visível, deixou de ser em muitos lugares, principalmente no Brasil, uma ciência para se tornar mais uma manifestação cultural de espiritualidade, às vezes vazia, longe do raciocínio lúcido e justo da razão, para se tornar mais um ambiente de crendices e conceitos meramente do senso comum. Portanto, o veículo de estudo, que é a doutrina espírita, deve ser considerado e ser apreciado na sua real expressão. Isso quer dizer que, para ser espírita, você pode ser de qualquer segmento religioso, porque o espiritismo é para todas as religiões, desde que ele seja compreendido dentro da sua real significação, dentro da sua
essência verdadeira, dentro da sua pureza. Não é mais um sistema meramente religioso que serve para explorar a ignorância alheia ou para promover um moralismo ou para não poder se avaliar e estudar o comportamento humano de uma forma lúcida, uma vez que o Espiritismo também é psicologia. Afinal de contas, depois do surgimento do Espiritismo, é que surgiu as outras abordagens mais expressivas na sociedade do comportamento humano. Até então não havia muito das expressões, tanto da ciência quanto das expressões em termos dos estudos em relação ao comportamento humano. Certamente que o Espiritismo detém o Evangelho, mas não numa ótica superficial, mas sim de um estudo das leis supremas. É estudar as leis supremas. Isso quer dizer estudar o comportamento humano perante as leis supremas. É estudo. É estudo. Não é algo meramente voltado a uma questão poética, de algo que nós não podemos falar o Evangelho da forma como ele é, porque imaginamos Jesus entre nós hoje, imagina Jesus entre nós avaliando o nosso comportamento, do jeito que ele avaliava o comportamento das pessoas no tempo dele. Do jeito que Jesus olhava, por exemplo, para a hipocrisia religiosa da época. Jesus era assim romântico, era aquela pessoa delicada, que falava com muito cuidado para não ferir a sensibilidade do outro, os melindres, o orgulho. Ele se comportava assim? Ou ele era mais enérgico diante daqueles que apenas tinham as virtudes na expressão, nas máscaras sociais, mas que intimamente, segundo ele, eram o quê? Sepulcros? Talvez muitos de nós precisamos visitar o Evangelho com mais frequência e tentar perceber a forma como verdadeiramente Jesus se comportava. E aí sim, este Jesus lúcido, racional, que era totalmente contrário ao sistema, que o evangelho dele era tão perigoso que podia acabar com o sistema predominante, que teve que ser perseguido, teve que ser morto. Seus discípulos tiveram que ser perseguidos, tiveram que ser mortos para que o sistema predominasse sobre a lei soberana. Pensamos nisso antes de aceitar propostas fantasiosas a trazer essas propostas à luz da razão e usando o método científico deixado por Allan Kardec para não cair em aventuras